Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Gênesis capítulo 13. Só quero relembrar lá no capítulo 12 que a gente viu, né, Deus chamando Abraão, a gente viu Deus criando o seu povo, o povo da aliança, né? E no final do capítulo a gente viu que Abraão foi pro Egito, né? Ele desobedeceu a Deus por conta da fome, né? Ele confiou em seus próprios instintos, sentimentos, enfim. Gente, aqui no capítulo 13, a gente vai ver um pouco, né, da separação de Ló e de Abraão e Deus prometendo a terra de Canaã para Abraão e sua descendência. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Aqui, gente, a gente tá vendo, né, que o capítulo começa, né, com essa volta de Abraão e toda a sua família e tudo que ele tinha do Egito, né? Essa saída um tanto vergonhosa, né? Que Abraão foi para lá confiando nele mesmo, né? Não confiando em Deus, não fazendo o que Deus havia dito para ele fazer. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Aqui, gente, a gente também vê que apesar das circunstâncias, né, apesar de Abrão ter desobedecido a Deus e ter ido no Egito, lá ele prosperou, né? Ele e o seu sobrinho prosperaram. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Aqui, gente, a gente vê, né, que Abraão, ele voltou para o mesmo lugar aonde ele tinha armado um altar para Deus, né, onde ele tinha armado a sua tenda. Então, foi mais ou menos assim, Abraão estava lá, ele tinha comunhão com Deus, ele estava adorando a Deus, né, Deus estava com ele e ele saiu, ele foi para o Egito, ele desobedeceu a Deus, mas quando ele volta para o mesmo lugar. E a nossa vida também deve ser assim, né? Se a gente tá indo pelo caminho errado, se a gente não tá sabendo, a gente tá perdido, a gente deve voltar para o último lugar que a gente lembra de ter tido comunhão com Deus, né? Volta para lá, pensa, ora, e assim a gente consegue trilhar o caminho novamente. Até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Aqui, gente, Ló, né, que ele era sobrinho de Abraão. Lá em Gênesis, capítulo 11, a gente vê que o pai de Ló, ele faleceu, né? Então, Ló seguiu essa jornada junto com Abrão. E aqui, como eu já disse, né, apesar das circunstâncias, eles prosperaram. E Ló também estava junto, então eles começaram a ter muitas coisas e a terra não estava suportando mais eles, né? Eles não estavam mais conseguindo conviver em harmonia. E aqui, gente, a gente pode até relembrar um pouco lá do que Deus havia dito para Moisés, né, que Moisés deveria largar todos os seus parentes. Pode ser, a gente não sabe, mas que esse problema começou a surgir porque Abraão realmente não largou todos os seus parentes, né? Ele estava seguindo essa jornada com o seu sobrinho Ló. Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Neste tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam esta terra. Aqui, gente, a gente vai ver, né, que não foi Abrão e Ló brigando, né, mas foram os seus servos, né, os seus pastores brigando. E aqui, gente, a gente também vai ver, né, que os cananeus e os fariseus, né, que é uma tribo cananeia, eles já habitavam a terra prometida, né, a terra que Deus havia dado para o seu povo. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Aqui, gente, a gente vê, né, que Abrão, ele fala que eles não devem brigar porque eles são parentes chegados, né? Afinal, é sobrinho e tio. Então, Abraão, né, ele tem essa fé toda, né, e ele fala assim, ele deixa
o seu sobrinho escolher para que lado que ele gostaria de ir, né? Abraão, mesmo sendo mais velho, ele confia em Deus, né? E ele deixa Ló decidir qual caminho ele quer seguir, e Abraão iria para o outro lado. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Éden, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, gente, aqui a gente vê, né, que Ló, ele se impressionou com o que viu, né? Era uma coisa realmente muito bonita, e aqui Moisés, né, que é o autor de Gênesis, ele coloca como se esse lugar que Ló estivesse vendo fosse como o jardim do Senhor, né? O jardim do Éden. Era uma coisa realmente muito bonita. E Ló fez a escolha dele a partir do que ele viu, né? Ele não confiou realmente no Senhor. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, gente, aqui a gente viu, né, que Ló, ele fez uma decisão carnal, né? Ele não se orientou, né? Ele não orou, né, para o Senhor pedindo a sua orientação. Então ele decidiu pelo que ele estava vendo que lado ele deveria seguir. E aqui a gente já consegue perceber que lá ele não tinha feito, né, uma escolha prudente, uma escolha certa, porque lá para onde ele estava indo, os homens eram grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão: depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês eu darei a ti e à tua descendência para sempre. E aqui, né, a gente vê mais uma vez Deus fazendo essa promessa, né, para Abraão, e reafirmando a sua aliança, né, de que a sua descendência ficaria com essa terra, né? Deus estava prometendo a terra para a descendência de Abraão, né? Então, aqui a gente pode ver, né, que Ló, ele fez uma decisão egoísta, né? Ele não pensou no seu tio, ele só viu que era mais bonito, mas ele não estava vendo a essência, né, de que ele estava indo para um lugar com homens maus. E Abraão, né, ele depositou toda a sua fé em Deus, ele realmente creu no Senhor e ele não se importou. Ele falou assim, bom, se o meu sobrinho vai para lá, num lugar que aparentemente parece ser bom, eu não vou me importar, porque eu sei que o Senhor está comigo, né, e eu sei que ele me prometeu grandes coisas. Então, Abraão foi para outro lado. E aí o Senhor fez essa promessa aqui, né, para ele. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Gente, então aqui a gente realmente vê, né, a confiança de Abraão, né, de mesmo sendo um homem mais velho, ele deixou o seu sobrinho escolher, né, foi humilde também a esse ponto. E a gente vai ver, né, à medida que a gente for lendo o livro, essa promessa de Deus para Abraão realmente se cumprindo, né? Que depois a gente vai ver, né, o pessoal lutando, né, lá em Josué, a gente vai ver o pessoal conquistando a terra prometida. Gente, tá bom? Esse aqui foi o capítulo 13. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos. E é isso aí, gente. Fiquem com Deus e até o próximo.